a semana cheia. Toda a semana os jovens estarão conosco pregando. Eles serão agora os pregadores da semana de oração. E após a semana de oração, voltamos para os cultos presenciais todos os dias da semana. Quer dizer, sábado, domingo e quarta-feira. Então, acontecerá a semana jovem e após a semana, os cultos de domingo e quarta também serão presenciais. É claro, precisa de agendamento. Você precisa entrar no WhatsApp da igreja e confirmar sua presença. Com muito prazer está já conosco o nosso pastor distrital, pastor Gerson Quiles. Ele é doutor em teologia pela UNASP e é pai de Daniele e Daniel, esposo da nossa irmã Gláucia. Pastor Gerson, seja muito bem-vindo. O Senhor abençoe você. Muito obrigado, Dani. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook da Igreja Central. Estou vendo aqui também, o Dani já mencionou os nomes aí, né? Amélia, Dalva, Adriana Márcia, sejam todos bem-vindos, né? Outros mais aí. É muito bom estar com vocês. Estamos já, graças ao bom Deus, né? Como o Dani já falou aí, indo para esses últimos momentos, onde a gente ainda está usando só o mecanismo online, né, para alguns cultos. Logo devemos voltar com os cultos aí na igreja, os cultos presenciais todos, né, não só os de sábado, que já estão ocorrendo, né, mas também os de domingo e os de quarta-feira. Então, já a partir do fim desse mês aí, o Dani já falou, teremos a Semana Jovem, que vai ser toda transmitida ali da Igreja Central. Você é nosso convidado para estar lá todas as noites, vai ser uma bênção. E depois disso, voltamos já com todos os cultos sendo transmitidos a partir da Igreja Central. Graças a Deus, né? Graças a Deus estamos indo já para uma fase que a gente acredita, né? Que é a fase final dessa pandemia, que realmente trouxe tantas situações aí para tantas famílias, tantas perdas, tanto sofrimento, tanta restrição para todas as pessoas, e a gente não vê a hora, né? A gente não vê a hora. Eu, particularmente, não vejo a hora de ter a nossa igreja totalmente lá, assistindo os cultos, nossos irmãos, nossas irmãs, pessoas que a gente já não vê há tanto tempo, né? Estarmos lá. Mas você já pode, pelo menos aos sábados aí, fazer o seu agendamento com tranquilidade. Já aumentou aí o número, a capacidade da igreja, né? Como o Dani já mencionou. Então, a gente espera que você já possa ir voltando, assistindo o culto lá com a sua família. Nós estamos continuando a seguir todos os protocolos sanitários para que as pessoas possam entrar na igreja e assistir com toda comodidade, com toda segurança, né? Distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel à vontade lá para todo mundo, tá? Então a gente está procurando seguir, estamos voltando gradativamente, aumentando a capacidade conforme a regulamentação dada pelas autoridades competentes, pelo governo do estado. Então, gente, oremos, né? Oremos para que logo estejamos todos de volta lá. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, vamos ver se der para se eu consigo aqui compartilhar a minha tela com vocês. Eu acho que tá aparecendo para vocês aí já a minha tela, né? E eu gostaria então de introduzir aqui com a apresentação o assunto que eu quero partilhar com vocês aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o assunto do discipulado. Discipulado, que eu acredito que é um assunto muito importante, é um assunto que vem sendo muito comentado hoje em vários meios de estudos teológicos, né? A importância do discipulado. E eu gostaria de ler com vocês o texto que está aqui na Bíblia. Quero convidar você que está aí na sua casa, né? Pode abrir sua Bíblia aí, ou seja digital, ou seja a Bíblia impressa. Vamos abrir aqui no texto de Marcos capítulo 8, versículo 34. Esse é o texto base do nosso
da nossa pregação aqui hoje. Marcos 8, verso 34. Eu leio aqui na minha Bíblia aqui, que diz o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, interessante como Jesus fala, né? Se alguém quer vir, porque não é uma obrigatoriedade. Deus não impõe nada, né? Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus convida, Jesus convida. Ele disse: você quer vir após mim? Eu já vou te avisar o que você precisa. Você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Esse texto, ele é um texto chave para nós entendermos a questão do discipulado cristão. O que é o discipulado cristão? O discipulado cristão é um relacionamento. Um relacionamento mais ou menos, não como nós vemos nos dias atuais aqui na nossa região, né? No Ocidente, né? Mas um relacionamento de mestre e aluno, como era no Oriente, baseado no modelo de Cristo e nos seus discípulos, no qual o mestre reproduz muito bem no aluno a plenitude da vida que ele tem em Cristo, de forma que o aluno se torne capaz de treinar outros para ensinar e ainda mais e outros mais. O discipulado cristão, ele envolve algumas coisas. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo no que significa ser um discípulo. Vamos pensar em Jesus. Jesus, ele esteve com seus discípulos durante pelo menos 3 anos e meio, onde eles estiveram juntos em muitos momentos, passearam juntos pela Galileia, fizeram viagens juntos para Jerusalém, e dia e noite eles estavam ali conversando, e Jesus tinha a oportunidade de falar com eles sobre muitos assuntos. Os seus discípulos escutavam as suas pregações constantemente, memorizavam os seus ensinamentos e viam Jesus viver a vida que ele ensinava. Eles olhavam para o seu mestre e viam em Jesus alguém que realmente vivia o que ele estava ensinando. Então, o discípulo, ele é um aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. Tá? Isso é ser um discípulo. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi porque o propósito de Jesus, ao chamar especialmente aqueles 12 que andavam mais de perto com ele, foi cumprido, porque depois que Jesus foi para o céu, o que os discípulos dele fizeram? Fizeram exatamente o que Jesus fazia. Você vai ver Pedro e João pregando, curando, você vai ver os outros apóstolos também fazendo coisas maravilhosas. O dia de Pentecostes, por exemplo, né? Que eles estavam ali em Jerusalém e pregaram com poder e milhares de pessoas se entregaram a Jesus, né? Você vai ver então os discípulos fazendo a mesma obra que Jesus fazia. Mas nós temos que entender que para ser um discípulo existem alguns componentes que são essenciais. E o primeiro, ele é mencionado aqui no texto que nós lemos, né? Esse mesmo texto que nós lemos em Marcos, ele também é repetido em Lucas, conforme está aí no slide que está aparecendo para você, na sua tela. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Então, o discípulo é alguém que renuncia a si mesmo, morre para si mesmo, morre para os seus próprios interesses e agora segue a Jesus para também levar esta salvação a outras pessoas. A salvação que ele recebeu
de Cristo, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, agora ele leva a outras pessoas. Portanto, não existe discipulado cristão se não houver morte do eu, se não houver renúncia, se não houver negação das coisas que nos impedem de viver conforme a vontade de Deus. E nós temos alguns exemplos disso na Bíblia, nos evangelhos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o chamado de Pedro e André. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. Olha só o que a Bíblia nos diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ou seja, o discipulado de Pedro e André começou no momento que eles tiveram que deixar alguma coisa. O que que eles deixaram? Eles deixaram as redes, né? Jesus chamou, olha, vinde após mim. E eles largaram ali as redes e seguiram a Jesus. Não é interessante? Ser um discípulo envolve, no momento que Jesus te chama, deixar as coisas que você está fazendo e seguir a Jesus. Você vai ver isso também com Tiago e João, que também eram irmãos, né? Olha só o versículo 21 aqui. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, num mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Deixando as redes, o barco, né? E seu pai o seguiram. Jesus, então, ele confronta os seus próprios discípulos, dizendo o seguinte: olha, venham, me sigam e eu vos farei pescadores de homens e tal, e vamos embora. E era assim, e foi assim. E a maneira como a Bíblia mostra, eles largaram o que estavam fazendo, né? Então, trazendo isso para um sentido espiritual, a gente vê que realmente, no momento em que a gente se depara com a mensagem de Cristo na nossa vida, discipulado é realmente deixar o mundo, deixar as coisas que fazemos para segui-lo, né? Nós temos um outro exemplo disso em João capítulo 4, né? João capítulo 4 nos apresenta ali o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, né? Ela era meio-dia, o sol estava alto, né? Era um momento em que as pessoas estavam talvez ali almoçando em casa e tal. Ela ia esse horário lá no poço para retirar água e levar para casa. Por quê? Porque ela não queria ser vista, ela não queria papo com ninguém. Mas Jesus estava ali. E ali naquele encontro, Jesus a confrontou com algo que ela não esperava que um estranho soubesse da vida dela. E ela creu que aquele homem era o Messias. E ali aconteceu uma obra maravilhosa. E depois eu convido você, então, a ler o capítulo 4, porque o capítulo 4 mostra o que acontece no coração de uma pessoa que aceita Jesus. Ela quer levar essa mensagem para outros, né? Você vai ver também em João capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, que foi à noite. Jesus também, ou melhor, Nicodemos também, ele não queria se encontrar com Jesus de forma que as pessoas pudessem vê-lo, né? Ele tinha o seu orgulho, ele era membro do Sinédrio, mas ele tinha vontade de conhecer Jesus e conversar com Jesus. Mas ele tinha um orgulho intelectual, e ali Jesus o confronta com isso. Jesus fala para ele que ele precisa nascer de novo, né? É um texto maravilhoso. Na verdade, Jesus sempre confronta as pessoas com aquilo que as impede de receber o reino de Deus. Em Lucas 18, verso 18, você vai ver também o encontro de Jesus com o jovem rico, e esse encontro também é significativo, porque ali diz assim, verso 18: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem que aparece aqui fazendo essa pergunta era o jovem rico. Jesus não foi correndo atrás dele, mas Jesus ordenou para ele renunciar algumas coisas que o prendiam a este mundo. Jesus falou para ele, né? Olha, faz o seguinte,
vai, vende tudo que você tem, né? Na verdade, eu vou ler aqui o texto exatamente, no verso 22. Quando, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Você não vê Jesus amenizando as coisas para quem se aproximava dele. Você não vê Jesus chegando para as pessoas e falando assim: olha, vem como você tá e tudo mais, e vai ficar tudo bem, e depois com o tempo a gente vê como é que faz. Não é assim. No contexto aqui dos evangelhos, Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos, mas Jesus os confronta com aquilo que os afasta. No caso do jovem rico, eram as riquezas. Infelizmente, ele era um bom jovem, ele fazia as coisas certas de um ponto de vista humano, né? Mas Jesus falou: ainda tem uma coisa que te falta, vai e vende tudo que você tem. Jesus não falou para ele vender metade do que ele tinha. É um desafio para quem tem muito dinheiro, né? Imagine, você e eu que somos pobres, né? Que não temos tanto dinheiro na vida, assim, que talvez o dinheiro até nos falte para muitas coisas, né? Eu não sei como é a sua situação. Hoje nós vivemos um mundo tão complicado, né? Tem pessoas desempregadas, pessoas passando dificuldades com essa pandemia. Então, misericórdia, quanta gente! Eu conheço vários aí que se viram em situações difíceis, perdendo emprego, né? E de repente, esse é o sonho de todos nós. Temos muito dinheiro, de repente esse é o desejo, né? Porque quem que não gostaria de ter uma situação econômica assim, farta, boa, você precisando de dinheiro, saber, não, aqui eu tenho e tal, né? Aquele homem tinha tudo isso. Mas Jesus chega para ele e fala: ainda uma coisa te falta, vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Depois vem, segue-me e você terá tesouros no céu. É um chamado difícil, mas o chamado de Jesus é difícil mesmo. Requer renúncias. Mais uma vez eu convido você a voltar ao texto inicial. Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, morrer para o eu e tomar a cruz. Tomar a cruz é um outro aspecto aqui, né, que a gente também precisa salientar, porque todos nós temos algum tipo de cruz. Para alguns pode ser uma cruz que é considerada mais leve do que para outros, né? Eu não quero aqui fazer comparações, muito menos comparações injustas, né? Mas eu sei que, de repente, ao estar falando sobre esse assunto, eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por um momento muito difícil. Pessoas que têm que conviver com uma doença crônica, né? Não é fácil, tem tantas doenças hoje no mundo. E algumas doenças tiram a paz, tiram a tranquilidade, tiram a felicidade. Pessoas que vivem, por exemplo, tendo que fazer em médico toda semana, fazer algum tipo de acompanhamento, né? Não é fácil. Poderia mencionar aqui tanta gente que tem tanto tipo de problema, lutas com o câncer, por exemplo, né? Que coisa horrível. Talvez essa seja a cruz que você tenha que carregar. Talvez a sua cruz não tenha a ver com doença, mas talvez a sua cruz tenha a ver com o fato de que você gostaria de ter uma situação econômica melhor e você não consegue, e você, enfim, você gostaria de ter aquela situação confortável que você não tem, né? Eu não sei, para cada um existe alguma coisa. E Jesus chama você a entender que essas coisas às vezes vão fazer parte da sua vida. Algumas situações ele não remove da nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo orou para ele por 3 vezes, diz a Bíblia, para pedir para ele tirar um espinho que ele tinha na carne. Nós não sabemos que espinho que era esse que ele tinha na carne. Existem aí algumas teorias, né? Que poderia ser uma coisa ou outra, nós não sabemos. Mas certamente era algo que o incomodava. Era a cruz dele, era a cruz que ele tinha que carregar.
E por 3 vezes que ele orou, ele diz que Jesus respondeu a mesma coisa para ele. O que Jesus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Jesus está dizendo que às vezes tem certas coisas que nós não entendemos, mas nós vamos ter que conviver com aquilo. Que aquilo, na verdade, que a gente pensa que é ruim para a nossa vida, não é. Ele está permitindo que a gente conviva com aquilo, porque de alguma maneira aquilo nos torna mais fortes espiritualmente, aquilo nos torna mais fortes espiritualmente, ok? Então, o que Jesus ordenava para as pessoas, quando ele se encontrava com elas, era o seguinte: renuncie os seus próprios interesses, abandonem os seus pecados e me obedeçam. Venham comigo e aprendam de mim, aprendam o que eu tenho para oferecer para vocês. Então, quando a gente olha esse ensinamento bíblico, esse ensinamento deixado por Jesus, a gente aprende algumas coisas, a gente tem aqui algumas lições, né? Então, vivendo na perspectiva de uma pessoa que já morreu para si mesma, uma pessoa que já renunciou ao mundo, os prazeres do mundo e agora vive para Jesus, o que acontece na vida dela? Bom, em Gálatas capítulo 5, nós temos aqui um texto muito importante, Gálatas capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Você prestou atenção nesse texto? Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne. Todos nós temos uma luta pessoal a travar contra a nossa natureza carnal. Todos nós somos pecadores e nascemos com essa natureza. E essa natureza, ela infelizmente nos acompanha durante toda a nossa vida. Mas, quando a gente se entrega a Cristo, a gente dá uma cacetada nela, né? Uma martelada na cabeça dela, vamos dizer assim, para ela ficar ali, tipo como morta. Ela é crucificada. O termo que aparece aqui é crucificada, né? A natureza carnal foi crucificada. Aqueles que são de Jesus, aqueles que se entregam a Jesus, aqueles que negaram-se a si mesmo e tomam a sua cruz, né? E seguem a Jesus, eles crucificaram a carne. Isso significa que eles já não se preocupam mais com os seus direitos, com a sua independência ou com as opiniões dos outros a seu respeito. Significa que agora eles passam a viver uma vida vitoriosa sobre a carne, ok? Em segundo lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que aquele que já morreu para si mesmo, ele não fica ansioso pelo amanhã. Ele não fica achando que as coisas vão... e agora? Como que vai ser minha vida? E se acontecer isso e aquilo? Não, ele está nas mãos de Deus. A vida dele, o futuro dele, é colocado diariamente nas mãos do Senhor. E ele entende que as mãos do Senhor são as melhores mãos do universo para conduzir o futuro dele e de sua família. Portanto, ele não vive ansioso, ele vive confiando em Deus, colocando nas mãos de Deus todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 10 agora. Romanos 8, verso 10, nos diz assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ele é liberto do mal, das coisas que o acorrentavam a este mundo, a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31, esse texto é muito conhecido nosso, né? Muito conhecido nosso. Portanto, quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
de Deus, ele procura glorificar a Deus, ele adora a Deus com o seu corpo, no comer, no beber e em todas as outras coisas, no vestir, no agir, né? E de acordo também com João capítulo 12, versículo 24, esse cristão agora, esse discípulo de Cristo, ele é capaz de se reproduzir no sentido de fazer outros discípulos, né? É como Jesus disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Assim como Jesus morreu e com a sua morte salvou a muitos, o verdadeiro discípulo de Cristo, com a sua morte para o mundo, para a carne, para as coisas que o acorrentavam, que o distanciavam de Deus, agora ele vive também para levar esta salvação a outros. Como saber, então, se eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Como saber se você é um discípulo de Jesus Cristo? A primeira pergunta é inevitável, né? Você apresenta o caráter de Jesus Cristo? Você realmente apresenta o caráter de Jesus? Porque em 1 Tessalonicenses 2,12 nos diz o seguinte: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Se Jesus está em mim e eu sou de Jesus, eu vivo agora para glorificá-lo, conforme nós já vimos. De acordo com Gálatas 5, versículo 22 e 23, aquele que recebeu a Cristo em sua vida, recebe o Espírito de Cristo. E na sua vida será produzido o Espírito, o fruto do Espírito, né? E qual que é o fruto do Espírito? Está todo aqui, né? Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebe que, apesar dele citar aqui várias coisas, né, como amor, domínio próprio, bondade, fidelidade, alegria, paz, ele fala que é o fruto do Espírito. Porque tudo isso aqui vem como uma consequência só de você receber Jesus na sua vida. Você se torna tudo isso. Portanto, meus queridos, um exame cuidadoso da vida de Jesus nos revela 4 virtudes que caracterizam a vida dele e que devem caracterizar a nossa vida também: obediência, submissão, amor e oração. Tais virtudes devem ser alvos para nossas vidas e através delas podemos medir o nosso relacionamento, né? Medir o nosso crescimento e o progresso daqueles que nós instruímos ou discipulamos. Eu não vou aqui falar sobre todos esses 4 aspectos hoje, mas Jesus ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Filipenses capítulo 2 nos fala isso. Ele foi submisso, ele se submeteu ao Pai, mesmo no pior momento da vida dele, em que ele sentiu medo do que ele teria que passar, né? Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue, porque ele sabia o que iria acontecer com ele, queriam traí-lo, queriam bater nele, que ele seria humilhado, que teria uma cruz que ele teria que carregar e finalmente morrer naquela cruz. Naquele momento ele foi capaz de orar ao Pai dizendo: Pai, eu não quero beber esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Se for possível passar esse cálice, Pai, se não, seja como tu queres e não como eu quero. Mesmo naquele momento que foi o pior momento da vida dele, ele foi capaz de se submeter à vontade do Pai. E por isso foi que ele encarou aquela cruz. Porque a resposta do Pai foi que ele deveria, que ele tinha que beber aquele cálice. Assim como Paulo, né, teve a sua oração respondida com um não, Jesus também teve a sua oração respondida com um não por parte do Pai. Isso significa que na sua vida e na minha vida pode haver momentos
em que nós vamos orar e o Pai vai responder não para nós. O Pai vai dizer: filho, a minha graça te basta. Continue firme, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que não está sendo fácil, mas eu vou te dar poder e força para você seguir avante. Jesus, portanto, foi obediente e foi submisso até a morte e pior, a morte de cruz. Ele suportou isso por você. Ele amou até o fim, a Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. Jesus, a sua vida foi caracterizada por oração. Você vai ver Jesus em muitos momentos ali nos evangelhos se retirando para orar. Ele foi capaz de passar muitas vezes noites inteiras em oração. Qual foi a última vez que você passou uma noite inteira em oração? Aliás, alguma vez na sua vida você já passou alguma noite inteira orando? Isso tudo são exemplos que nós temos para a nossa vida hoje. Quando a gente fala desse assunto, eu não consigo pensar nesse assunto sem pensar nas coisas que eu já vivi na minha vida, por exemplo, né? E que eu vivo ainda hoje. Eu confesso a vocês que eu tenho algumas lutas particulares, todos temos. Vamos dizer assim, que eu também tenho a minha cruz, né? Eu não quero aqui ficar comparando cruz de ninguém, tá bom? Porque quando a gente compara a cruz, a gente pode pensar assim, bom, nossa, que cruz fácil que ele tem que carregar. Mas pode ser fácil para um, pode não ser fácil para outro, né? Por exemplo, eu vou dizer uma cruz que eu carrego, né? É uma cruz que eu tenho. Eu tenho uma tendência muito forte na minha vida, que é a tendência de engordar. Infelizmente, eu tenho uma tendência muito forte para engordar, né? Eu já, como vocês sabem, eu já engordei bastante. Nessa pandemia mesmo, eu estava pesando muito, né? Chegou um ponto que a gente ficando mais dentro de casa, né? Fica em casa, e a balança foi aumentando, né? E eu soube também que as pesquisas demonstraram que muitas pessoas, elas, nessa pandemia, engordaram muito, né? Enfim, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Para emagrecer, não é fácil, especialmente para quem tem a tendência, que é uma coisa que só entende quem tem a tendência, né? Como eu tenho a tendência, eu entendo quem é gordinho, quem tem uma tendência de ser mais gordinho do que outros, né? Então eu comecei a tomar algumas decisões. Eu precisei tomar algumas decisões. Hoje algumas pessoas me encontram, né, na igreja e tudo, falam: nossa, pastor, como o senhor emagreceu, né? E de fato, graças a Deus eu emagreci mesmo. E estou procurando me manter ainda magro, porque essa é outra luta que eu tenho, né? Me manter magro não é fácil. As tendências querem voltar a todo instante ali, te fazendo fazer aquilo que você sabe que você não pode fazer. Você quer, a natureza chama você para fazer, né? Paladar, tudo, as coisas que você gosta, né? Enfim. Mas você, para se manter magro, você tem que dizer o quê? Não, eu não vou fazer. Então eu tenho aprendido algumas lições, sabe? Algumas lições que são totalmente compatíveis com o que nós estamos estudando aqui hoje. Conseguir um resultado positivo nesse sentido é resultado de muito esforço, e só sabe esse esforço quem passa por isso e quem convive com quem passa por isso. É preciso renúncia. Na vida tudo tem um preço. Se nós queremos alcançar certos objetivos, certos ideais, certos sonhos, nós temos que pagar o preço. O que eu aprendi até agora é o seguinte: enquanto eu estiver disposto a pagar o preço da renúncia, eu vou continuar me mantendo mais magro, com mais saúde. Mas se em algum momento eu resolver abrir exceções, essas pequenas exceções, elas vão se somando e vão fazendo voltar tudo novamente, aquilo que na minha vida me fez
talvez perder a minha saúde, ficar muito mais acima do peso do que eu deveria e assim por diante. A derrota vem quando eu resolvo abrir mão da renúncia. Da mesma forma, meus queridos, Cristo nos ensinou que é isso que acontece na nossa vida cristã. Um dia, e eu estou falando agora para você que já veio para a igreja, um dia, você que já decidiu seguir a Jesus, que decidiu se entregar a Jesus, você tomou a decisão de renunciar a certas coisas. Eu não sei o que você teve que renunciar, mas como pastor, eu convivo com muitas pessoas que vêm para a igreja, eu batizo muitas pessoas, eu visito essas pessoas, e eu sei que alguns renunciam, por exemplo, bebidas alcoólicas, eu sei que outros tinham o vício do cigarro e renunciaram ao vício do cigarro para poder se entregar a Cristo, se batizar. Outros tiveram que renunciar certas coisas, gostavam muito de comer certas coisas que nós sabemos que biblicamente nós não comemos, não utilizamos, né? Como, por exemplo, a carne de porco, né? De alguma forma você teve que fazer alguma renúncia. E aí você veio e viveu a bênção de se entregar a Jesus. Mas com o passar do tempo, pode ser que em algum momento você, assim como eu, na minha experiência, né, de emagrecimento, você se sinta tentado. Às vezes você está numa ocasião social ali onde todo mundo está comendo alguma coisa, a família está se reunindo e você pensa, por que não? E você vai lá e abre uma exceção para ficar igual todo mundo, né? Para não ser o diferente. E aí o que começa a acontecer? Você começa a dar passos para trás. Existem muitas coisas que podem ser ditas sobre esse assunto que nós estamos falando aqui hoje. Mas eu gostaria de dizer que se você quer ser bem-sucedido e ser um discípulo de Cristo, todos os dias que você se levantar, você tem uma luta a travar com o seu próprio eu. Todos os dias você tem que tomar uma decisão. E essa decisão começa com muita conscientização. Para eu poder chegar e continuar emagrecendo e tudo mais, eu tive que me conscientizar da minha condição. Qual era a minha condição? Que estando mais gordo, né, mais pesado, com tanto peso, os riscos para minha saúde eram maiores. Riscos de hipertensão, problemas do coração e tantas outras coisas. Para conseguir iniciar uma mudança na vida, eu precisei me conscientizar. E para manter-me hoje fazendo o que eu preciso fazer, eu tenho que continuar me conscientizando. Às vezes eu tenho aqui algumas fotos, né? E eu olho para elas, a minha esposa fala, ó, vai dar uma olhada lá para as fotos anteriores para você lembrar, para você resistir, né? Eu tive que ler livros também, teve alguns livros que me ajudaram muito. Da mesma forma, nós temos um livro que nos ajuda muito na nossa jornada para o céu, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso. Todos os dias temos contato com a Palavra de Deus. Isso também é parte de renunciar às coisas antigas. Ter tempo para orar, para buscar a Deus, para pedir força, buscar dele a força. E, acima de tudo, decisão. Porque as coisas na vida espiritual, elas só acontecem quando a gente decide mudar. E decidir mudar não é uma coisa fácil. Decidir mudar é uma coisa que é difícil, porque nós somos inclinados a não mudar. Mas parece que a gente só toma algumas decisões de mudança quando chega no final do ano, na passagem do ano, né, que a gente faz aqueles votos para o ano seguinte, e depois a rotina volta tudo de novo, né? Nós precisamos entender que nós precisamos manter a nossa decisão todos os dias. Todos os dias eu tenho que renovar a minha decisão com Cristo. Todos os dias eu preciso ir até Cristo. E é o que ele nos ensinou em Mateus capítulo 11, versículo 24. Ele diz lá, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você realmente busca a Cristo todos os dias, ele vai te dar o poder para você vencer a carne, a natureza carnal, vencer tudo aquilo que ainda te prende a esse mundo, tudo aquilo ainda que falta ser deixado. É preciso realmente planejar
todos os dias, dedicar tempo para Deus. Porque quem não toma tempo em planejar, planeja fracassar. Então, nós precisamos de um plano espiritual. Precisamos de novos hábitos. E precisamos lutar por manter vivo em nossa vida os nossos alvos, os nossos objetivos. Quando nós mantemos firmes os nossos objetivos, nós olhamos para frente. O problema nosso é que muitas vezes, a gente olha para o passado e fica remoendo e relembrando aquilo que a gente não conseguiu, ou aquilo que muitas vezes nos manteve presos e longe de Deus. Mas é por isso que o apóstolo Paulo ele tem um conselho, e com esse conselho eu quero terminar a minha fala aqui nesta oportunidade para vocês. Esse conselho do apóstolo Paulo está em Filipenses. Na verdade, são dois conselhos, no livro de Filipenses que nós temos aqui. O primeiro está em Filipenses capítulo 13, 3, versículo 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você entendeu o que ele está falando aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não importa o que aconteceu no passado. O passado é chamado de passado por causa disso, porque já passou, porque já ficou lá atrás, não tem como mudar. A única coisa que você pode fazer hoje é aprender lições com o passado. Mas o seu olhar, o seu foco, o seu objetivo tem que estar aonde? Tem que estar na frente. É o que ele fala aqui. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu olho para a frente, para o alvo, para Jesus Cristo, para o prêmio. Há um prêmio que está te esperando. Há um prêmio que está me esperando. Está esperando todos aqueles que se entregam a Jesus. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma vida eterna te esperando. Vale a pena batalhar e se manter ao lado de Jesus e não dar ouvidos ao tentador, mas se manter firme, ainda que você já tenha caído, ainda que você vá cair de novo. Mas lembre-se, Jesus tem poder para você não cair de novo. E nele nós somos mais do que vencedores. E aqui mesmo em Filipenses capítulo 4, verso 13, tem o maior de todos os conselhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Jesus, porque ele me dá forças. O mesmo Jesus que te chama a renunciar ao mundo, te chama a negar a si mesmo, a morrer para o mundo, para a carne, para as coisas que te afastam dele. Ele diz assim: eu te dou o meu poder para você vencer. Se eu venci, você também pode vencer. E Jesus venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu o tentador. Ele venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus intercede por você diante do Pai. E por ele, por meio dele, você tem vitória na sua vida espiritual. Amém? Esse momento, então, agora eu quero orar pela sua vida, pela minha vida também. Hoje nós precisamos muito dessa conscientização de que em Jesus nós podemos e devemos vencer todo o mal. Por meio dele, nós podemos ser verdadeiros discípulos dele, pessoas que vivem uma vida reta, uma vida pura, uma vida de obediência aos seus mandamentos, uma vida que, apesar de sermos imperfeitos, se torna perfeita porque ele é perfeito, porque ele nos cobre com o seu manto de justiça. E se você crê nisso, eu convido você aí na sua casa a você fazer parte dessa oração junto comigo, junto com a sua família. Vamos, nesse momento, curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus. E eu convido você também a fazer uma entrega pessoal a Deus, orando a Ele. Eu vou dar um minutinho para que você faça a sua oração. E em seguida eu faço a minha oração daqui por todos nós. Vamos orar.
Querido Pai do céu, nesse momento, nós oramos ao Senhor, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecidos por Jesus Cristo, teu Filho, que veio a este mundo e nos ensinou os valores do discipulado, nos ensinou que compensa servir ao Senhor, sendo submissos à sua vontade, sendo obedientes à sua vontade, orando em todo o tempo e buscando em todo o tempo também nos entregarmos ao Senhor, servindo ao Senhor. Abençoe a cada um que nos assiste, abençoe a cada um que nesse momento recebe esta mensagem, porque sabemos que discipulado significa negar a nós mesmos, significa morrer para o eu. E muitas vezes, Senhor, a verdade é que nós nos rendemos ao eu. Às vezes o nosso eu ainda está acima do Senhor e isso não é discipulado. Isso jamais pode ser discipulado. E nós queremos ser teus discípulos. Sabemos que por meio de Cristo nós podemos todas as coisas. Nós podemos ter vitória sobre o mal. Abençoe-nos para que na nossa vida isso seja uma realidade. Para que na nossa vida nós nos entreguemos a Ti. E vivamos uma vida de codependência. Que a gente seja dependente do Senhor. Desde o acordar até dormir. Que a gente aprenda a depender do Senhor. E nessa dependência caminharmos olhando o dia da nossa redenção, esquecendo o passado e olhando para frente, para o alvo, para o dia em que nós o veremos. E sabemos que esse dia está perto. Prepara-nos para esse dia. Prepara-nos para sermos inteiramente teus, e estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus seja com você, com a sua família.